Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a professora Eliana, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos fazer a resolução do livro de atividades das páginas 20 a 23, tá? O conteúdo é sobre o processo de formação de palavras. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma capa de revista, certo? O título da publicação, ou seja, o nome dessa revista é Viva Saúde. Tenho a chamada principal, que é o assunto principal tratado nessa revista, 8 alimentos que previnem o câncer. E logo abaixo e nas laterais nós temos algumas chamadas secundárias, tá? Que são outros assuntos tratados também nessa edição. A primeira questão, leia esta chamada. Niacina, a vitamina vale por um antidepressivo. Sabendo-se que o termo anti é um prefixo, é possível afirmar que a formação da palavra antidepressivo ocorre por meio de derivação ou composição. Nós sabemos que quando um prefixo é adicionado a um radical, ou seja, uma palavra já existente, nós temos aí um processo por derivação. A questão 2. Leia esta chamada e identifique o tipo de derivação da palavra emagrece. Afinal, comer mais vezes ao dia emagrece mesmo? E aí, pessoal, nós temos o processo chamado parassíntese. Por que é parassíntese ou parassintética, né? Porque nós temos um radical, que é MAGR, e eu acrescentei um prefixo, que é o elemento colocado antes do radical, no caso aí nós temos o E, e eu acrescentei um sufixo, que foi adicionado após o radical, que no caso é S, tá? Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, essa palavra perde completamente o sentido. Então, é necessário haver um prefixo e um sufixo para que essa palavra tenha sentido. Esse processo ele é chamado de parassíntese ou parassintética. Questão 3. Leia esta chamada. Os 5 sentidos mudam enquanto a gente envelhece. Nessa frase, há uma palavra formada por derivação parassintética, assim como. E aí, vocês conseguiram identificar que palavra é essa? Que aconteceu o processo de parassíntese ou parassintética? É a palavra envelhece, não é isso? Porque eu tenho o radical, que é VELH, eu tenho um prefixo, que é o elemento acrescentado antes desse radical, no caso é o EM, e eu tenho S, que é o sufixo, o elemento acrescentado após esse radical. E se eu retirar um desses elementos, a palavra perde o sentido. E aí, nessas alternativas aqui, quais palavras ocorre a parassíntese, ocorre a parassintética? Vamos analisar a letra A. Passatempo e cachorro quente, que são formadas por justaposição. De jeito nenhum, né, gente? Nós podemos observar que passatempo é uma palavra composta por justaposição, ou seja, nós unimos duas palavras, mas não houve perda fonética de nenhum desses elementos. Então, a letra A eu descarto. Letra B, desfazer e impaciente, que são formadas por um prefixo acrescentado à palavra primitiva. Então, aqui eu já descarto também, porque foi acrescentado um prefixo, apenas um prefixo. E a palavra, independente desse prefixo, ela tem sentido, tá? Tanto a palavra desfazer, quanto a palavra impaciente. Então, a letra B eu descarto. Letra C, realmente e folhagem, que são formadas por um sufixo acrescentado à palavra primitiva. E aí, a parassíntese
acontece apenas por um acréscimo de um sufixo ao seu radical? Não, né? Eu tenho a palavra realmente, o seu radical é a palavra real. Faz sentido sem esse sufixo. Do mesmo jeito, a palavra folhagem, certo? O radical é FOLH. E aí, LHA, né? Se eu tiro o sufixo, pessoal, que é o elemento que vem após esse radical, a palavra continua tendo sentido, folha, tá? Então, não é a letra C. Letra D, anoitecer e apodrecer, que são formadas por um prefixo e um sufixo acrescentados à palavra primitiva. E aí, vamos analisar aqui. Qual é o radical da palavra anoitecer? É o N-O-I-T. Até aqui é o meu radical. E aí eu tenho o A, que é o prefixo, e C é o sufixo. Se eu tirar o prefixo, vai ficar noitecer. Tem sentido? Não. Se eu permanecer com o prefixo e retirar o sufixo, vamos ver se a palavra tem sentido? À noite. Olha aí, ó. Não tem sentido, tá? Então, aqui eu necessito do prefixo e do sufixo para que essa palavra tenha sentido. Então, ocorre aqui a parassíntese ou parassintética. Do mesmo jeito, aqui na palavra apodrecer, eu preciso do prefixo a e do sufixo ec para que essa palavra tenha sentido. Então, aqui eu já tenho a minha resposta. Na letra E, aguardente e pontiagudo, que são formadas com as palavras aglutinadas. O processo de aglutinação ocorre quando há perda fonética em uma das palavras que foram unidas, que foram agregadas, tá? Aguardente é a junção de água mais ardente, tá? Então, houve aí uma perda fonética, certo? Do mesmo jeito na palavra pontiagudo. Portanto, a letra E eu descarto. Vamos para a questão 4. Assinale a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras: amor perfeito, papelaria e empodrecer. Vamos analisar, pessoal, qual foi o processo utilizado aqui na palavra amor perfeito. Observem que é uma palavra composta, e aí quando eu uni a palavra amor e a palavra perfeito, não houve perda fonética. Portanto, eu tenho uma composição por justaposição. Na palavra papelaria, ela derivou de uma outra. Ela deu origem a partir da palavra papel. E aí, quando eu acrescentei um sufixo a esse radical, a essa palavra já existente, eu tenho a derivação por sufixação. Já a palavra empobrecer, eu tenho que acrescentar um prefixo e um sufixo a esse radical para que a palavra tenha sentido, tá? Então, aqui ocorre o processo de parassíntese. O prefixo aí, no caso, é em e o sufixo ec, tá? Eu necessito desses dois elementos. Portanto, parassíntese. E aí, qual é a ordem? Composição por justaposição, derivação por sufixação e derivação por parassíntese. Portanto, a correta é a letra A. Lá na questão 5, relacione as colunas de acordo com o processo de formação de palavras. A, prefixal, B, sufixal, C, prefixal e sufixal, D, parassíntese. A primeira frase: na alimentação, o refrigerante é inútil. E aqui, pessoal, eu tenho o radical útil,
eu tenho o prefixo in. Se foi agregado aí um prefixo antes, né, desse radical, eu digo que eu tenho uma derivação prefixal, certo? Atividades físicas ao entardecer. Observem que aqui, nessa palavra, eu tenho um prefixo em e um sufixo ec, tá? O radical é TARD. Foi agregado aí um prefixo e um sufixo obrigatoriamente. Então, eu tenho uma parassíntese. Claramente, alimentos saudáveis são mais baratos. Aqui, pessoal, eu tenho que um sufixo acrescentado, adicionado ao meu radical. Então, é o processo prefixal. Ou sufixal, desculpa. Como evitar alimentos enlatados? Observem que aqui o meu radical é LAT. Eu tenho um prefixo em e um sufixo ados, tá? Obrigatoriamente eu tenho que ter esses dois elementos para que essa palavra tenha sentido. Portanto, eu tenho aqui a parassíntese. A obesidade está aumentando entre os jovens, infelizmente. O radical aqui dessa palavra é a palavra feliz. Foi acrescentado um prefixo in e um sufixo mente. Portanto, se eu retirar um desses elementos, a palavra continua tendo sentido. Esse processo chama-se prefixal e sufixal, tá? Não seja desleal à sua dieta. Aqui, pessoal, o radical é a palavra leal. Foi acrescentado um prefixo, um elemento antes desse radical. Portanto, aqui é prefixal. Entristecer não é a solução. Observem aqui que eu tenho um prefixo em e um sufixo ec. Se eu retirar um desses elementos, a palavra perde o sentido. Portanto, aqui o processo é parassíntese. Pior que a infidelidade, só a deslealdade. Observem aqui que eu tenho o radical leal, eu tenho o prefixo des e eu tenho o sufixo dade, certo? Se eu retirar um desses elementos, a minha palavra continua tendo sentido. Portanto, ocorre aqui a derivação prefixal e sufixal. Questão 6. Leia as frases a seguir e analise o processo de formação das palavras destacadas, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, explique a incorreção nas afirmativas marcadas como falsas. Anormal é uma palavra composta de justaposição. E aí, pessoal, é verdadeiro ou falso? Nós podemos observar que o radical é a palavra normal e foi acrescentado um prefixo aí, que é o aliás. A letra A. Então, aqui, pessoal, anormal é uma palavra composta de justaposição. É verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque aqui eu tenho um prefixo a, certo? Quando eu tenho um prefixo,
acontece uma derivação prefixal. Foi acrescentado um prefixo antes do radical, né? Então, a palavra normal, quando é o radical, e o prefixo é o a. Ocorreu aí a derivação prefixal. Deslealdade e infelizmente são termos formados por derivação sufixal. É verdade, pessoal, isso aí? Nós podemos observar que eu tenho o prefixo e um sufixo, a palavra leal. Do mesmo jeito ocorre aqui na palavra infelizmente. O radical é a palavra feliz, foi acrescentado o prefixo in e o sufixo mente, certo? Então, ocorreu aí a derivação prefixal e sufixal. Emudecer é uma palavra formada por derivação parassintética. Está correto? Sim, porque eu tenho aí o radical, que é MUD, o prefixo é o E e o sufixo EC. Porém, se eu retirar um desses elementos, a palavra não tem sentido. Então, é obrigatório eu usar o prefixo e o sufixo, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho o processo de derivação parassintética. Penalidades é uma palavra formada por composição dos radicais pena e idades. E aí, está correto, pessoal? O que vocês acham? Falsa. Por que é falsa? Porque ocorreu um processo de derivação sufixal ou derivada por sufixação. O que é isso mesmo? Foi acrescentado um sufixo após o radical, tá? O radical aí é penal. E aí foi acrescentado o sufixo idades. Então, ocorreu derivação por sufixação. Na questão 7, leia o folder a seguir. Use sua experiência de vida para ter uma alimentação mais saudável. Aqui nós temos o folder. E aí, qual é o título desse folder, pessoal? Use sua experiência de vida para ter uma alimentação mais saudável. E o tema tratado nele? Ele está falando sobre o quê? Sobre alimentação saudável. Selecione 2 dicas apresentadas para alimentação saudável e reescreva-as com suas palavras. Então, aqui nós temos várias dicas, né, de alimentação saudável. Vocês iriam selecionar apenas 2 e reescrever com as palavras de vocês. Eu coloquei aqui algumas sugestões, tá? Evite refrigerantes e bebidas com açúcar. Escolha bebidas à base de frutas e verduras, como sucos naturais. Prefira consumir alimentos variados e coloridos para garantir uma alimentação mais saudável. Questão 8. Na frase a seguir, a palavra em destaque é formada por qual processo? Use sua experiência de vida para ter uma alimentação mais saudável. Pessoal, a palavra em destaque aí, como vocês estão observando, é a palavra alimentação. Qual é o radical dessa palavra? A-L-I-M-E-N-T. Até aqui é o radical, certo? Foi acrescentado um sufixo a esse radical. Quando isso acontece, eu tenho a derivação por sufixação, certo? A partir da palavra leal, forme uma palavra derivada por prefixação. Prefixação, eu tenho que acrescentar um elemento antes do radical. Então, eu vou formar o quê? Desleal. Questão 9. Leia este trecho. Está com constipação intestinal? Para o intestino funcionar bem, é necessário consumir diariamente água e alimentos fonte de fibras, como frutas com casca bem lavada e bagaço, se possível, verduras e alimentos integrais
observando o rótulo. Adicione uma colher de sobremesa de azeite nas refeições. Mas lembre-se que azeite tem muitas calorias, devendo ser evitado na redução de peso corporal. Para mais informações, procure um médico e nutricionista na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Transcreva do trecho lido palavras formadas por derivação por sufixação e composição por justaposição. Nós já vimos que a derivação por sufixação é aquela palavra que nós acrescentamos um sufixo após o seu radical. E aí, nesse trechinho, eu tenho o quê? Intestinal, diariamente, redução e nutricionista. Já na composição por justaposição, o que acontece? A união de duas palavras sem que haja perda fonética. E aí nós temos sobremesa. Apenas nós unimos as duas palavras e não houve perda fonética em nenhuma delas. Tudo bem? Questão 10. Continuando aqui, pessoal, a questão 10. Com relação aos processos de derivação das palavras destacadas a seguir, relacione as colunas. 1. Use sua experiência de vida para ter uma alimentação mais saudável. 2. Evite refrigerante e bebidas adoçadas. Na outra coluna, eu tenho a derivação parassintética ocorre quando um radical se junta a um prefixo e a um sufixo simultaneamente. E se eles forem excluídos, não sobrará uma palavra completa. E aí eu estou me referindo a qual palavra destacada? A palavra saudável ou a palavra adoçadas? Observem aí que a palavra adoçadas eu tenho o prefixo a e o sufixo adas, tá? E eu não posso retirar nenhum desses elementos, porque senão a palavra fica sem sentido. Portanto, ocorre aí a parassíntese ou derivação parassintética. Portanto, o outro elemento, a palavra saudável, a derivação sufixal ocorre quando um sufixo é unido ao radical da palavra primitiva. É o caso da palavra saudável. Ocorreu aí a derivação sufixal, né? Porque foi acrescentado um elemento após esse radical. No caso aí, ável. Questão 11. Forme verbos pelo processo de derivação parassintética conforme o modelo a seguir. Macio, amaciar. Então, aqui eu vou transformar essas palavras em uma parassíntese, ou seja, eu vou colocar um prefixo e um sufixo após o radical. Vamos lá. Podre, apodrecer. Sócio, associar. Vazio, esvaziar. Vergonha, envergonhar. Pálido, empalidecer. Louco, enlouquecer. Grande, engrandecer. Mudo, emudecer. Tímido, intimidar. Frio, esfriar. Triste, entristecer. Velho, envelhecer. Tarde, entardecer. Doido, endoidecer. Maduro, amadurecer. Pedra, empedrar. Chato, achatar. Verniz, envernizar. Magro, emagrecer. Joelho, ajoelhar. Certo? Olha aí como é fácil. Já concluímos a resolução, a correção
E aí, foi difícil? Não, né, pessoal? Super fácil. Então, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Um grande abraço e até a próxima!